Alô, 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 gente, estamos de volta aqui no nosso podcast, Pod da Gente, e hoje nós vamos conversar. Antes de conversar com a nossa convidada, quero de novo parabenizar aí a turma do GAP, né, Grupo Alerta Pernambués, que está fazendo um trabalho espetacular. Ontem eu tive a honra de participar de uma reunião com o Tiago, do Bahia Sem Fome, onde a gente tenta buscar possibilidades para ampliar o atendimento da cozinha solidária lá da instituição, do GAP. Também temos procurado outras secretarias, outros parceiros para fortalecer e ampliar o atendimento às pessoas do bairro de Pernambués e fora de Pernambués também. Tem muita gente que vem de fora atrás de um espaço para que o filho tome aula de karatê, de inglês, né? As mulheres atrás de uma atividade física como zumba, como pilates. E a gente está buscando isso para fortalecer mais ainda, ofertar mais vagas, tem muita gente procurando. E o GAP conseguiu aí atender agora na Sexta-feira Santa, vai atender agora na Sexta-feira Santa, e as pessoas tenham pelo menos uma cesta, um peixe. É um trabalho interessante, né? Que as pessoas precisam fortalecer isso. Então, nós temos buscado correr atrás para atender. E agradecer a turma toda, né? Que está aí, um fazendo uma coisa, fazendo outra, né? Então, cuidando das pessoas. Então, a turma aí está de parabéns. As duas coordenadoras, Lucileu e Maria Auxiliadora. E a turma lá que está auxiliando. Então, boca calada e pé ligeiro e vamos que vamos. E agora vamos conversar aqui com nossa convidada, né? Figura importante. Eu estou no meu rol de amizade. É a Tatiane Pérez. Ela é educadora física, personal trainer. Tatiane é pós-graduada em qualidade de vida e saúde. E é fisiologia do exercício. Especialista em transformação. E aqui já está pegando. Atua como personal, pessoas sedentárias. Sou testemunha disso. De todas as idades, guiando-as na construção de novos hábitos com foco em segurança, eficácia e resultado duradouro. Eu sou uma prova viva, né? Eu treinava na praia, mas ainda era inchadinho, bem gordinho, né? E depois que eu fui para academia, eu conheci Tati, lógico que eu gostava muito de treinar, correr. Cheguei a correr 15, já fiz meia maratona. Hoje, já com a idade pegando, eu ando 10. Mas voltei a treinar com o Tati até para segurar a onda, porque a idade chegou, né? Então, eu agradeço muito, antes de qualquer coisa, a paciência, a dedicação que ela tem. Nós não somos um cliente de Tati, nós somos nem um paciente, a gente acaba se tornando um amigo, porque ela liga, vai hoje, porque a gente levanta com aquela preguiça, hoje não, embora, então incentiva. Então seja bem-vinda aqui, é um prazer, né, conversar com você e você colocar as suas experiências aí para as pessoas, né, que é importante, porque acham que eu vou para academia, eu vou pegar ferro, não é assim. A gente precisa ter um acompanhamento, um profissional de verdade. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Suíca, obrigada pelo convite, obrigada por permitir falar sobre saúde, né, algo tão importante, sobre se movimentar. Suíca, o que é um exemplo, um aluno exemplar, no meio de tanta correria, às vezes ele chega lá, Tati, tenho só 30 minutos, vai na correria, mas não deixa de treinar, né, ele é um aluno exemplar e isso é muito importante, ele cuida da estrutura dele para poder dar conta de tudo, né, e vamos bater um bate-papo bem legal, ensinar as pessoas a criar o hábito, né? A gente vai falar hoje sobre a importância de criar o hábito, aquela pessoa que não tem tanto acesso à academia, como fazer atividade física em casa, aquela peladas, como é que eu devo jogar bola no final de semana, né?
falar também sobre o que a atividade física faz na vida das pessoas, sobre sedentarismo, né, diabetes. Nosso bate-papo vai ser bem importante, bem bacana. É isso. A gente que. Como é que essa profissão lhe escolheu? Você escolheu essa profissão? Como é que se deu isso, né? Suica, o amor pelo movimento. Isso começou com 9 anos. Eu fui atleta de saltos ornamentais, comecei minha vida como atleta e fui da seleção olímpica de saltos ornamentais. Começou aí esse amor pelo movimento. Seleção Olímpica Brasileira de saltos. Brasileira de saltos ornamentais. Eu me preparei para a Olimpíada de Sydney, 2000. Foi aí foi que começou. Então o esporte está em mim desde muito jovem. Comecei com a natação e depois eu me dedicava 4, 8 horas ao esporte. Então o amor ao movimento começou muito jovem. Só que meu pai não deixava eu fazer educação física. Eu ia fazer administração, educação física não, eu ia fazer administração. E eu, lutando por aquela profissão que eu tanto queria, comecei a fazer administração. E no meio do curso, meu pai faleceu. E aí eu falei, agora eu vou fazer minha educação física. Fiz os 2 cursos, então o amor começou aí, né? Pelo movimento, a importância da saúde também, vendo meu pai que teve câncer, né, lutando tanto pela saúde. Então, o meu foco sempre foi, desde o início com a educação física, foi levar a questão da parte de saúde, né? Então, desde muito cedo, eu nunca trouxe para os meus alunos essa parte da questão da estética, corpo, não, questão de saúde. Então, hoje, que você é meu aluno, você sabe, quando chega, eu tento entender todo o panorama do aluno, a vida do aluno, né? O treino, periodizar, planilhar para trazer saúde para ele, né? Evitar lesão, tudo. Então, o amor veio lá na infância, né? E eu, né, sempre treinei, sempre gostei de treinar, tiro meu tempo. Hoje, para conseguir treinar, eu acordo 3h50 da manhã, desço para fazer minha caminhada 4 horas da manhã para poder cuidar do meu corpo e também e ser exemplo para os meus alunos também. Bom, até é isso, né? Precisa ser exemplo. Eu me lembro que eu fui em uma academia, cheguei lá, o professor nosso, ele depois, antes e depois, comia 4, 5 coxinhas e tal. Tem até um cara no TikTok que chega na academia para testar, né, a vontade das pessoas, porque tem todo um processo. Eu me lembro que a gente lutava, né, para ter quadras, praças, e a filha até de Roberto Jefferson, né? Aqui Brasil, ela foi deputada federal e ela começou esse movimento no Rio de Janeiro em colocar academias ao ar livre. Aí a gente começou um outro movimento que as pessoas iam para a academia no ar livre e fazer exercício de qualquer jeito. Hoje nós temos academias aqui em Salvador, diversas. E a gente falava no ponto de vista de ter um profissional ali, né? Porque uma pessoa, nos centros sociais urbanos, foi colocada academia, mas não tinha um profissional para cuidar das pessoas, do jeito certo. Né? Então, assim, fala para as pessoas aí que não é só você chegar lá e chegar no equipamento, seja na academia ar livre, como também na academia... Ou na academia convencional, né? Não pode. Você tem que procurar. Hoje a gente tem internet aí, tem muitos profissionais que dão aulas online, aulas mais acessíveis. Tem um professor da academia. Então está muito mais fácil você ter acesso a uma orientação. Antigamente era mais difícil, era mais custoso, né? Então, a academia ao ar livre, sendo primeiro, você tem que procurar, fala para um profissional de educação física, eu tenho uma academia do lado da minha casa ao ar livre, o que eu posso fazer? Ele vai planilhar o seu treino, vai trabalhar um agachamento, uma flexão, de forma equilibrada. Não adianta você falar, vou fazer todo dia 50 flexões. Não, ele vai equilibrar o seu treino para você juntar sua flexão com agachamento, com exercício para bíceps, para tríceps, de forma equilibrada. Nosso corpo é uma estrutura, então não adianta você chegar falar, eu vou fazer só o agachamento, né? Se você não tem sua coluna fortalecida. Eu vou fazer só barra, se você não tem seu abdômen fortalecido. Então, você precisa procurar um profissional dentro da sua realidade para ele planilhar o seu treino de acordo com a sua disponibilidade. Então, a dica que eu dou é movimente-se, bacana você se movimentar, mas para você não ter lesão, procure a orientação de algum profissional. E hoje tem muitos profissionais acessíveis
rede social e mesmo do aula online. Eu tenho uma aluna que ela não pode estar comigo alguns dias, ela treina fora de Salvador, ela treina online. Né? Então, hoje em dia, está aí a internet para poder ajudar que você faça sua atividade física de forma segura. Não deixe de se movimentar, mas procure um profissional para que você não se lesione e deixe de fazer atividade física. Bom, como é que a musculação, o exercício, ou o conjunto da obra dentro da academia pode ajudar uma pessoa que foi diagnosticada com diabetes? Diabetes, vamos lá. O exercício físico ele diminui o pico da insulina, né? Então, quando você se movimenta, você diminui o açúcar do seu sangue. Então, a diabetes é isso. Através da atividade física, dos exercícios tanto resistidos, que chama musculação, quanto os exercícios cardiorrespiratórios, ele diminui esse pico de insulina. Então, quando você começa a se movimentar, você provavelmente vai reduzir o seu remédio, claro, aliado a uma alimentação que não te traz pico disso aqui ao açúcar, né? Então, se você tem diabetes, você tem sua alimentação controlada e você começa a se exercitar, muito provavelmente, através do exercício físico, se você tomar algum medicamento, ele vai controlar e você vai deixar de tomar o seu medicamento porque ele vai conseguir controlar o seu açúcar no sangue. Então, bom, o cara nunca treinou, o cara, você olha assim, lógico que tem as pessoas que são gordas, ela goza também de saúde, mas não é toda a gordura que você não, eu sou gordo, mas tenho saúde. Logicamente que isso no futuro vai trazer alguns problemas. Mas assim, uma caminhada todos os dias de 30 minutos, porque eu sou ignorante, né? Eu só consigo caminhar 1 hora e meia. Mas o cara que nunca treinou, mas uma caminhada de 30 minutos por dia, ele vai sentir o resultado quando? Como? Isso aliado também à comida, né? O que eu falo assim em termos de resultado, né? Nós temos o resultado do emagrecimento e tem o resultado do movimento, né? Então, assim, se você tem 10 minutos, você tem que se movimentar. Eu tenho uma aluna que começou agora comigo, 62 anos, sobrepeso. Sobrepeso que eu falo, 110 quilos, nunca pisou numa academia. Mudou agora para o Alphaville, morava num bairro que não tinha acesso à academia. E ela não entrava, por exemplo, ela não conseguia entrar nos aparelhos, não conseguia caminhar 5 minutos, não conseguia. Então, a gente fez todo um processo de adaptação para que ela começasse. O treino dela às vezes durava 20 minutos. Né? Então, o que eu falo é o seguinte: caminhar 30 minutos todo dia, ótimo. Mas se você não consegue todos os dias, vá 2 vezes por semana, comece a caminhar, comece a se movimentar. 30 minutinhos, 10 minutinhos, o importante é você se movimentar, não ficar parado, porque nosso corpo é uma estrutura e você tem que cuidar dessa estrutura. Né? Se você ficar parado, você vai acabar enferrujando. Então, importante. E hoje ainda tem mais, né? Através da atividade física você tem os bons hormônios, serotonina. Hoje a gente está viciado num negócio chamado celular. O celular traz o quê? Dopamina barata. O que é isso? O que é a dopamina barata? É um tipo de hormônio catabolizador. Ele queima sua massa muscular. E você deixa de fazer muitas coisas porque você está aqui, ó, rolando o feed, se comparando com uma pessoa com outra. Então, quando você começa a filtrar melhor as suas escolhas, talvez você não tenha tempo, talvez você não está usando o seu tempo de forma eficaz, porque hoje em dia o celular ele é um grande aliado para você procrastinar fazer sua atividade física. Eu sou viciado em celular, então é para o trabalho, eu faço muita coisa, tenho que responder muitas pessoas, então assim, apesar de eu ter saído mais de cena e dando liberdade às pessoas, elas ainda continuam e tal. Então, mas quando eu vou para academia, eu deixo o celular, ou deixo no carro, ou fica na mão de Tati. Mas aí às vezes a gente fica comentando, né? Porque as pessoas ficam ali e tal, e não se concentram, porque tudo nesse movimento que ela está fazendo precisa de concentração. Você pensar que você está numa praia, pensar que você está, quando você estiver numa esteira, pensar que você está numa praia, numa trilha, isso lhe dá mais vontade. Lógico que quando eu chego na academia, às vezes tem uma vontade até de voltar. Né? Voltar, quando eu chego de repente tá a Tati lá, então, vamos treinar. Aí às vezes ele treina muito bem, né? Quando não estou muito preocupado, aí eu treino muito bem, aí eu estou conectado. Então eu acho que tem muita gente
e vai para academia para fugir de alguma coisa e não para Exatamente. cuidar da sua saúde. Então, hoje, a academia não é só ficar forte, né, Tati? Não é, não. É a saúde, né? Então, a gente vê lá com os idosos, Exato. parabenizar até os estagiários da academia que eu frequento, o cuidado que eles têm com os idosos, com as pessoas e tal. Isso é muito importante, porque nem em qualquer academia que você vai encontrar um profissional, mesmo em formação, como a gente encontra lá na academia. Então, parabenizar, mandar um abraço para eles todos lá. Ele amanhã, boa noite, vai ver essa entrevista, porque Tati é cotada lá na academia, né? Todo mundo gosta, até porque ela orienta. Quais os cuidados que devemos ter ao iniciar uma rotina de atividade? Bom, o primeiro passo é entender se a parte de física está bacana e é um cardiologista, né? Procurar fazer seus exames, ver se está tudo certinho. Primeira coisa que você deve fazer ao iniciar uma atividade física: procurar um profissional e procurar uma atividade física que você goste. O que você gosta de fazer? Ah, Tati, eu gosto de dançar. Vai dançar. Ah, Tati, eu gosto de jogar bola. Tati, eu só jogo bola final de semana. Isso conta como atividade física? Conta, né? Então, procure uma atividade física que você goste. Se você tiver um amigo que também gosta de treinar, procure um amigo. Procure ambientes que traduzem essa parte de saúde. Amigos que gostam de treinar, né? Bom, se alimentar direito, não ir treinar todos os dias quando o meu aluno chega. Você comeu alguma coisa? Não ir treinar sem se alimentar. Hoje em dia tem muitas dietas aí que o pessoal faz muito jejum. Já vi pessoas passando mal na academia porque começa a fazer essas dietas de muito restritivas, né? E acaba passando mal na academia. Então, antes de fazer atividade física, eu falo, procure um médico. Os exames estão todos bacanas. Procure uma atividade física que você gosta, seja dança, ou musculação, e determine que você vai fazer atividade física. Determine. Coloque como determinação. Porque, eu quero fazer atividade física, mas aí vem várias desculpinhas, justificativas. Não, mas hoje eu não posso, hoje é isso, hoje é aquilo. E aí o que você mais precisa para fazer atividade física é uma determinação. Determinação e seguir uma constância. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você tem que determinar para você não ser aquele atleta de shopping que vai passear no shopping. Eu tenho alguns alunos que às vezes ia treinar uma vez no mês. Eu falava, não serve para mim. Você tem que uma vez treinar. E aqui no shopping, você não está passando no shopping, eu estou cuidando da sua saúde. Você tem que ter uma constância para cuidar da sua saúde, porque lá treinar um dia, não vou ter um planejamento, não vou ter uma periodização, como é que eu vou cuidar da sua saúde? Então, tem que determinar os dias que você vai treinar de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você consegue. Não adianta você falar assim, eu vou treinar 5 vezes no dia por semana se você não vai conseguir. Vai gerar frustração, seu cérebro vai entender que você está enrolando, que você não consegue. Então, determine que você vai fazer, que você goste, siga. E não vai entrar na academia, você que tá nos assistindo, dá um clique lá, dá uma força aí no canal. Estamos conversando aqui com Tatiane Pérez, é profissional em educação física e na área de saúde também. Nem vai pensando que você vai entrar na academia e amanhã isso vai lhe dar o resultado. Primeiro você vai ficar todo dolorido, né? Eu, quando retornei, eu não sinto essas dores, até porque eu costume de fazer isso. Então você não vai pensar que o resultado sai amanhã, não é instantâneo. Não comece isso. Seja qualquer o objetivo, se é para a saúde, se for para ficar com o corpo bacana, o resultado não é de imediato. Isso aí tem que ser um conjunto, né, de alimentação e tal, mudar hábitos e tal. E também quem tem essa doença, a diabetes, você não vai pensar que vai resolver o seu problema. Também você tem que ser um conjunto de coisas, de alimentos, como o Tati falou aqui, na internet tem um monte de nutricionista que pode passar receitas e tal. Cuidar, isso aí faz parte desse movimento. Outra coisa que Tati falou aqui são os peladeiros, né? Tem que ter cuidado. Os peladeiros de finais de semana. Só jogo bola dia de domingo, um domingo. Eu já vi muita gente infartar, né? No campo de futebol e tal, porque só vai um domingo, só vai um sábado, tal. Você tem que ter uma rotina se você vai jogar futebol 2 vezes na semana, se prepara, academia e tal.
Principalmente nós que estamos chegando na idade. Hoje mesmo já estive na academia, fui lá no Baba dos Ex-Atletas, ali com a GAP, fiquei meus 20 minutos. Tem duas quartas na semana que eu tenho um baba também. Tem um sábado que eu vou. Então, mas eu vou nesse ritmo. Não adianta chegar hoje e vai jogar bola e na outra semana não vai. Que aí vai acumulando gordura, vai acumulando uma série de coisas e não vai dar resultado nenhum, né? E um outro alerta aos peladeiros do semana são as lesões de torção, de joelho, porque não faz o fortalecimento na academia. Então, se você consegue fazer uma vez por semana o seu fortalecimento, o risco de lesão é muito menor. Então, se você gosta de jogar no final de semana, se prepare para você jogar melhor, render melhor, tanto na parte de cardio quanto na parte muscular. Porque tem muitas lesões no final de semana. E ainda mais as irritações que você tem aí, que você vai jogar com aquele cara que você não acha que está no mesmo nível, aí você começa a xingar o rapaz, e aí leva para o coração, é meio complicado. Que tipo de exercício dá para fazer em casa, mesmo com pouco espaço e sem equipamento? Vários. Bom, se você tem uma cadeira na sua casa, você consegue fazer flexão, você consegue fazer o agachamento, dá para você trabalhar o seu corpo inteiro em casa. Você tem um batente que você faz como step, você pode pegar a garrafa de água como suporte, você pode fazer panturrilha, flexão na parede, enfim, trabalhar o seu corpo inteiro em casa. E hoje, como eu falei, a rede social está aí, tem muitas pessoas ensinando como treinar em casa, mostrando como é que faz a postura correta. Por exemplo, se você não sabe agachar, você agacha com o tronco, você vai sobrecarregar a sua coluna. O agachamento é flexão de joelho. Tem muitas pessoas ensinando através de... Às vezes você compra o curso da pessoa por R$ 9,99. Hoje está muito mais fácil. Você ter bons treinamentos em casa. Se você tem uma rua, se você tem uma rua perto também, você consegue se manter. Agora, volto a falar. Procure um profissional, seja na internet, personal presencial, para te orientar a cuidar do seu corpo de forma completa. Né? Porque a gente, eu já sei treinar, você não sabe treinar. O corpo precisa de equilíbrio muscular. Você tem que trabalhar o seu corpo por inteiro para você não se lesionar. Antigamente não tinha esse tanto de academias que existem hoje, né? Então a gente chamava de marombeiro. O povo ia fazia com aquelas latas de óleo, ou latas de doce, ou de cimento, fazia esse movimento, né? Fazia e treinava. Aí, quando você olhava, só estava fortalecido daqui para cima. O cara ficava forte daqui para cima. E hoje, com as academias, com as fiscalizações, né? Com as universidades também, né? Você pode ter acesso a isso. E a internet veio nos ajudar muito. É muito chato, vou hoje contar. Você tomar aula de exercício online, eu já fiz isso, mas é muito chato. É muito chato porque você, se for online, você bota o telefone, aí chega uma ligação, interrompe. Então é muito, muito, muito chato. O bacana é você ter o contato. A internet acelerou nossa vida, massa. Isso de fato. Resolveu agora com a inteligência artificial, não resolveu tudo. Mas o bacana é o contato. O contato físico, a presença. Às vezes você não está acostumado com muita zoada, mas se você ficar focado no seu exercício, você nem vai perceber que as pessoas estão em seu entorno. Então, é muito assim. Então, o profissional é extremamente importante, muito importante nesse processo todo. Mas uma boa academia, uma boa instrução, um bom acompanhamento vai lhe dar um resultado espetacular. O contato é muito importante, né? O que acontece? Muitas vezes meu aluno chega, eu tenho um treino proposto para ele, mas eu tenho que entender se aquele dia ele está apto com a energia para aquele treino proposto. Então, por isso que é interessante o contato. Às vezes chega lá, e aí eu tenho um treino pesado para ele, aí ele, poxa, Tati, às vezes não dormi mais tarde, estava trabalhando, eu recuo. Porque se eu colocar o treino que estava proposto, ele não vai conseguir fazer, ele vai sair da academia
se sentindo pior do que ele chegou. Então, o interessante do contato e que o profissional tem que entender é que quando o seu aluno chega, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Porque muitas vezes chega lá, está cansado, está com um monte de coisa na cabeça, não está a fim de treinar, muitas pessoas, né? Não tá, e ele chega lá. Hoje eu escutei um dia de um aluno que falava, ele me ligou e falou assim, eu queria matar quem foi que inventou a academia. Eu falei, que é isso, dona... Dona Lígia, o nome dela. Dona Lígia, que não quero lhe conhecer. 70 anos. Ai, 70 anos. E aí depois ela ficou viciada, por quê? Esse contato permite com que você torne dinâmico o exercício ali e que passe 1 hora, 30 minutos, a pessoa não sente e começa a ver os resultados. Os resultados tanto estético quanto no sono, quanto mobilidade, né? Então esse contato é muito importante, eu acho muito importante, para você poder dosar isso quando o aluno chega. Bom, legal, eu estou aqui, quando o Thay está falando aí, como eu já disse, às vezes eu quero voltar. Antes não, eu estava mais novo, eu fazia exercício, adorava. Hoje eu faço, porque eu gosto de fazer academia, isso é muito importante, mas eu faço muito mais por conta da saúde, porque senão você desarma. E assim, eu acho que o profissional ele é importante, se não fosse assim, trabalhadores braçais, todos, pedreiro, carpinteiro, gari, então não precisava de fazer exercício. A profissão por si só já resolveu. E não é isso. Na verdade, não é desse jeito. Então eu acho que as empresas algumas delas estão fazendo, como é que a gente chama? Exercício laboral. Mas nem todos os trabalhadores participam. Porque às vezes não gosta, não é isso, né? Mas relaxa bastante. Então, eu acho que a pergunta é, os trabalhadores que estão acostumados a fazer esses exercícios braçais, resolve a vida dele do ponto de vista de saúde sem ele ir para a academia? Ou ele tem a necessidade também, por conta desse acompanhamento, porque uma coisa é você estar trabalhando correndo. Outra você está correndo fazendo exercício. Por exemplo, o exercício braçal, o movimento que ele faz é um movimento repetitivo, por exemplo. Então ele está ali, para ele ter um ALER, que é uma lesão por movimento repetitivo, é altíssimo. Então ele precisa trabalhar até para ele ser mais, ele precisa treinar para ser mais funcional na área dele. Ele precisa sim de um planejamento para ele trabalhar costas, a depender do movimento que ele faz, agachamento, a base, por exemplo, a base que ele segura, né? Precisa sim ter um treino específico para fortalecer ele e não se lesionar, porque é um movimento muito repetitivo que ele faz. E não tem nada a ver ali. Não, já estou preparado, já fiz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A correria que ele está fazendo ali atrás do caminhão não tem nada a ver com o que ele vai fazer na esteira, o que ele vai fazer na praia, o que ele vai fazer caminhando, não tem nada. Até porque ele está com uma tensão maior, que é pegar o lixo, jogar. Exatamente. Fortalecimento, por exemplo, nesse caso específico, ele fica numa base de isometria ali, segurando por muito tempo. Então ele tem que fortalecer panturrilha, ele tem que fortalecer grande dorsal, ele tem que fortalecer braquio radial, que é aqui chamado antebraço, porque ele fica muito tempo segurando a própria coluna, porque ele abaixa para subir. Exatamente, a própria coluna. Então, aí seria um treino específico para a função dele, para que ele não sinta dores. Muitos devem chegar em casa com desconforto, né? Muitos. Ainda mais se tiver sobrepeso. Se tiver sobrepeso, agora é difícil, né, Suíca, ver, né, pessoas com sobrepeso na coleta. Na coleta. Porque botar um companheiro com sobrepeso para fazer coleta, a gente não vai resolver. Na varrição você tem. Já tem. Entendi. Na varrição você tem lá. Já tem. Uns companheiros e umas companheiras ali que... Já tem até por conta da idade e coisa e tal. Mas na coleta é difícil. É muito difícil. Você não vai conseguir dar resultado. Exatamente. E você pode correr um risco grave, né? Sério, do ponto de vista da sua própria saúde. Então, não tem. É difícil ter. Mas lá não tem, não. A importância, por exemplo, a gente treina quase todos os dias, né? Só não treina quando eu não
eu não posso, né? Mas assim, se eu fosse treinar todos os dias, o descanso disso. Bom, é importante, aí eu falo descanso muscular, né? Quando eu pergunto, vamos treinar quantos dias? Um dia eu treino a parte da frente, ou eu treino membro superior, outro dia eu treino perna. É importante descansar o grupo muscular, né? Você tem um descanso para você não se lesionar. Você, Tati, eu quero fazer abdominal todos os dias. Não, Tati, eu quero treinar perna todos os dias. É muito importante você ter descanso para você se recuperar e não se lesionar. Agora, o descanso muscular e não o descanso de você ficar em casa sem fazer nada. Lá, eu treino todos os dias, falo, treina todos os dias. Seja uma caminhada, seja um alongamento, seja a musculação, bicicleta, enfim. O treino é como escovar o dente, é hábito. Todos os dias, é criar um hábito. Você não pode treinar o mesmo treino. O mesmo grupamento muscular, não. Não. Senão você vai se lesionar. Então, você tem que periodizar, planejar. Um dia você treina superior, outro dia você treina inferior. Tem que ter o descanso muscular. O descanso daquele grupo muscular você precisa ter para você não se lesionar. Isso é importante. Mas o cara entender que ele quer correr todos os dias. Não pode correr todos os dias. Não. Você vai calcular. A não ser que você esteja preparado para correr todos os dias. Aí um dia você vai fazer 5 km, você vai fazer 10. Né? Depende do seu condicionamento físico. Esses maratonistas aí, esses atletas que participam de diversas corridas, então, inclusive existem grupos, né, que viajam semanalmente para participar de corridas em Recife, no país inteiro. Ali tem um conjunto de musculação também. Sim, com certeza, musculação, fisioterapia, alongamento, atleta, né? Quando você fala de atleta, é um nível diferente do nosso, né? Atleta, ele tem todo aquele aporte nutricional, aporte de sono. Então, ele treina todos os dias, mas ele mantém um treinamento, ele corre todos os dias, mas ele mantém uma base para que ele possa correr todos os dias sem se lesionar. Então, você está falando de atleta. Um atleta profissional. Profissional. É um outro nível. Exatamente. Um atleta como um Suíca não dá nem... Não. Eu me lembro uma vez que eu fui correr a minha maratona, aqui em Salvador, foi uma das primeiras. Eu corria 15 quilômetros, corria 20 e tal, mas na minha. Uhum. Aí eu fui correr, aí tinha de 5, 10, aí eu digo, não, pode me inscrever na de 21 aí, que eu dou conta. Pô, rapaz, aí eu, pensando que eu estou treinado, não, fui preparado com todo o material, com gel, aquela coisa toda para não assar. E aí deu a largada, aí, lógico, os profissionais saem primeiro, depois a gente vai. Eu fui, rapaz, eu estou pensando que eu já estou nos 10 quilômetros, eu estava chegando ainda nos 5. Os atletas profissionais já estavam recebendo dinheiro, a premiação, quando eu fui passando ali. Aí estou vendo uns foguetes, aí digo, não, é os caras chegando. Eu digo, não tem nada, já corri 10. Que, meu irmão. Aí vai eu já morto, querendo largar tudo. A volta era aqui na Juraci Magalhães, onde tinha o TikTok. Aí o cara, não, é lá embaixo. Putz, rapaz, eu me via sozinho, já não via mais ninguém na minha frente. Eu olhava para trás, nada, vai eu andando. Quando eu consegui chegar, mas eu completei 21. Completou 21. Quando eu estou chegando, foi liberar o trânsito, os carros bem em cima de você e tal. Quando eu olhei para trás, vi um senhor, assim, tipo... Primeiro já passaram um bocado na minha frente, né? Descalço, não tá nem aí. Aí quando eu olho para trás, rapaz, vi uma turma ainda, rapaz. Digo, vai me passar. Eu não deixei não. Cheguei mas aí depois dessa corrida, aí eu fui em algum lugar, comi um feijão e tal. Cheguei em casa, botei os pés para cima. Rapaz, acho que eu dormi uma semana. eu acho que eu fiquei... Foi sábado, domingo eu não saí para lugar nenhum. Todo quebrado. Querendo tomar Dofex, para ver se relaxava, todo assado. Pô, rapaz, foi a última. Esse é um assunto interessante, Suíca. Essas coisas que o pessoal se inscreve sem se preparar. Você não era meu aluno nessa época? Não, eu teria te preparado. Muito tempo. Eu teria te preparado. Eu jamais Sabe que era meu professor? Você correr 21 sem se preparar. Meu professor era da academia ali do Imbuí. Esse nome da academia...
E era Fred, ele morava na Vitória. E a gente corria na praia e tal. Mas aí deixou me inscrever. Eu, para não passar essa vergonha, eu, pô, aí fui ali remando. O cara me prometeu, tem um negócio, o cara me prometeu um isotônico, né? É um Gatorade, um negócio assim. Gatorade pra... Aí eu tô passando na pista de cá para Juracima para fazer a volta. Aí o Del, nosso amigo Del. Del falou assim, bacana, beleza, quando botar pegar o isotônico, capaz, acho que eu demorei tanto que Del foi embora. Del foi embora. Pô, gente, ó, dá um clique aí no nosso canal, ajuda a gente, tem mais histórias aí de corrida, de futebol, então, fortalece aí o canal. Tati é nossa amiga, nos treina, cuida da saúde da gente. Então, é por aí. A gente não está na academia para ficar forte, não. Até porque a gente nem mais idade tem. Esse negócio de, terceira idade, segunda idade, está fortinho, não. A gente é ali para cuidar da saúde, né? Manter o corpo em movimento, para que você não fique entrevado. Isso é importante para envelhecer com saúde, com disposição. Hoje, como já disse, você joga bola, vou de novo, babinha da gente à noite, tudo leve, tal, mas clica lá, daqui a pouco o Tati vai deixar aí os contatos dela para que você possa entrar em contato, tirar mais dúvidas. Mas tem uma outra pergunta aqui. Mesmo com treino simples, por que contar com orientação profissional faz a diferença? Bom, o profissional vai avaliar o seu corpo, vai entender o seu histórico. Ele vai te passar o planejamento para você não ter lesão. Então, mesmo com treino simples, ele vai montar o que eu falei. Ele vai falar, um dia você vai treinar perna, um dia você vai treinar braço, vai entender sua alimentação. Você tem algum problema no joelho, você tem algum problema no ombro? Tem muitas formas de fazer exercício, muitas formas. Então, para trabalhar o ombro, tem vários exercícios. Então, ele vai colocar algo que você consiga fazer dentro do seu histórico de exercício físico, se você é iniciante, intermediário, avançado. Por isso que é importante você procurar um profissional para ele te direcionar melhor para você não ter lesão. E potencializar seus resultados, né? Pois é, porque o resultado não é imediato. O grande problema, a grande questão é a nossa saúde. Eu tenho 180 quilos lá, mas o peso ideal é 80. Já está 100, já está 100 acima. Tal, ele pode chegar lá, te procurar. Sim. E assim, sem precisar de cirurgia, essas coisas todas, para ele perder esse peso. Né? Sim, eu tenho vários casos que eu comecei assim, pessoas que tinham vergonha de entrar na academia porque não usava roupa. E aí o que eu fiz? Mudança de mindset, o que é isso? Vamos caminhar vamos caminhar na rua. Depois vamos para a academia 2 vezes por semana. Vamos mudar os seus hábitos devagar. Se você come muito açúcar, corta o pão. Você vai mudando assim, o que ela já come, os seus vícios que ela tem, né? E vai incorporando a responsabilidade dela querer emagrecer. Porque hoje em dia, Suica, tem duas coisas. Tem pessoas que querem ser emagrecidas, né? E tem pessoas que emagrecem. Então, tem pessoas que querem usar, hoje nossa indústria está aí com essas canetinhas mágicas, com resultado imediato, que não é duradouro. Essa pessoa, ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer, tem muito isso. Você querer emagrecer é você participar do processo, você ter como responsabilidade, você ir treinar todos os dias, como você sabe, não é fácil, você está cansado. Então, essa pessoa que tem 180 quilos, ela precisa criar essa responsabilidade em emagrecer e participar do processo, né? E não hoje procurar cada vez mais fácil. E ajudar no processo. Grande responsável. O que eu faço hoje? Tem uma aluna que treina comigo 2 vezes por semana. As outras 3 vezes eu peço para ela tirar foto da caminhada dela e me mandar. Então eu gero um compromisso com ela, mesmo ela não estando comigo dentro da academia. Aluna, você vai caminhar hoje aqui e me manda foto. Então, por mais que ela esteja com preguiça, ela vai fazer, porque ela combinou comigo em mandar foto do relógio, ela vai tentar melhorar. Ela tem dificuldade até de mobilidade, faz 4 quilômetros, mas ela já emagreceu 8 quilos. Ela está com 8 quilos só, sem medicamento, só com esse processo. Cortando algumas coisas que ela comia em excesso, também não pode cortar de uma vez que a pessoa não consegue, não pode ser radical com a pessoa, porque ela não vai conseguir, é difícil chegar para a pessoa e falar, você vai cortar tudo? Não, diminui aqui, diminui ali.
E ela vai incorporando como hábito de forma devagar, leve, porque não é fácil você chegar para uma pessoa que, ó, não vai comer pão, não vai comer açúcar, não, você vai devagarzinho que ela vai criando um hábito. E aí esse é meu trabalho hoje com essas pessoas que eu acho muito bacana, que incorporam como e não voltam a engordar, porque ela aprendeu o processo. Tem gente que é difícil, né? É muito, tudo na vida é muito difícil. Quando é trabalhoso, quando você quer conquistar algo, é difícil. Então, ao longo da vida, você vai tendo alguns hábitos, ou foi a necessidade mesmo, só tinha aquela opção, comer de tudo, né? Feijoada, aí eu comia umas 3 feijoadas por semana, assim. Então, só comia com feijão. Depois você vai se adaptando, né? Aí você chega na unidade e tudo que você comeu lá de ruim, você vai responder agora. É muito difícil. Então, aí você tem que se adequar, né? Comer salada. E não pode comer pão. Eu sou louco por pão. E não pode comer aquilo. Mas é o processo lá de trás. O processo ele é duradouro, né? Não é fácil, mas ele é duradouro. Porque você começa... São hábitos que você teve na infância... ou que hoje você não consegue mais. Seu metabolismo é o mesmo. Quando você tem 20 anos, está acelerado ali, depois você chega a uma certa idade, você não pode mais estar cometendo excessos diariamente. Eu estou falando em excessos. Não é você comer o seu pãozinho ali, associado a uma proteína, né? Não tem, eu estou falando do excesso. O excesso, muitas vezes, também é emocional, né? As pessoas, elas descontam na comida algo emocional. Também tem isso. Porque ninguém consegue comer de forma prazerosa 5 pães, 10 pães, né? Aí é algo emocional que está despertando aquele gatilho que ela também tem que trabalhar. Né? No tipo de exercício que a gente faz na academia, levando em consideração a idade, 58 anos, tal, retornando, quantas calorias e quantas perdas de líquidos uma pessoa pode acontecer no seu corpo? Que esse cálculo ele variado. É muito variado, né? Porque depende do seu metabolismo, depende do exercício que a gente vai fazer. Então, a quantidade de calorias que a gente gasta, vamos lá, vamos ver um treino nosso intenso. Você tem, vamos lá, você pega a sua idade versus seu peso, você tem um cálculo aí do seu metabolismo basal, que a gente chama, né? Eu faço um treino com você, que eu sempre mensuro a frequência cardíaca, para saber qual é a zona que você está de queima, né? E hoje a gente consegue trabalhar em 150 batimentos por minuto. Lá embaixo deve variar entre 150 e 100. Uma aula nossa, falando você enquanto meu aluno, uma média de 350 calorias, 300 calorias. Isso significa o que em um prato de comida? Uma alimentação. Porque o cidadão ele tem que comer umas 800 calorias, né? Não, depende, 1.200. 1.200, depende muito da idade, se é homem, se é mulher, é muito relativo esse 350, cálculo. Ele perdeu 350 calorias na academia, aí o cara disse, não... Um pão de sal com queijo segura a onda aí. Aí depois você encontra sua aluna, o seu aluno em uma padaria comendo um mistão. Aí, um bolo de chocolate tem 1.000 calorias. Dói? Dói. Dói? Dói porque, assim, o emagrecimento é uma balança. Você gasta, tem que gastar mais e consumir menos. Então, dói. O aluno sai do treino, por exemplo. Se você um dia sair do treino e for lá para onde você gosta de tomar café da manhã, eu passar e ver você comendo algo que foi superior ao que a gente gastou no treino, você vai tomar um puxão de orelha no meio da padaria. E vai falar assim, poxa, meu aluno, você acabou de gastar ali, você está consumindo mais, como é que a gente vai chegar ao seu emagrecimento? Então, assim, brincadeiras à parte, a gente tem que ter isso. Gastar mais e consumir menos. E tomar cuidado com os casos... Isso na tese de quem quer emagrecer. É de quem quer emagrecer. Quem quer manter a saúde, você já tem que vir com... Equilibra. Agora, a atividade física trabalha várias capacidades, né? Além do emagrecimento. Mobilidade, a gente ganha de massa muscular. Ao longo dos anos, vai perdendo massa muscular. Então, cada vez que você fica mais velho, você tem que ter sua poupança de massa muscular. Principalmente as mulheres aí que entram na menopausa, né? Quanto menos massa muscular, mais fogachos, mais você vai sofrer. Os homens também, logo começa a sentir dor no ombro, dores nas articulações. Então, isso é muito importante você... A gente pode reconstruir a massa muscular? Tem algum produto ou só exercício você reconstrói a massa muscular? Não, tem sim. Tem vários suplementos alimentares hoje
e que eu, né, em parceria com as nutricionistas, sempre falo assim, a creatina, ela é um grande reconstrutor de massa muscular, ela aumenta a força de ATP-CP. Então, durante o treino, quando você está suplementando com creatina, desde que seus exames estejam tudo ok, de rim, para não sobrecarregar, né, porque todo suplemento você tem que saber, primeiro é o suplemento, se você tem necessidade, né, porque se você toma em excesso, vai sobrecarregar algum órgão do seu corpo. A creatina é uma delas. Ela é um reconstrutor muscular, é muito bom, ajuda na sua recuperação e na força durante o treino. A glutamina é um outro também, outro suplemento muito bom. Whey protein. Associado ao treino. Associado ao treino. Outra coisa, Suíco, o pessoal antes de ir para academia fala, encontro muito, estou às vezes no salão, Tati, eu quero começar a treinar, o que eu tomo? Eu falo, atitude. Atitude, minha irmã, você não vai tomar nada. Ah, Tati, quero começar. Compra que tênis? Vá com o tênis que você tiver. Ah, porque as pessoas estão criando desculpinha para começar a treinar. Você não pode ir de sandália nem de escada. Não, vai de tênis, Senão você vai tropeçar lá, vai cair. Vai cair um peso no seu pé. Nem pode, na nossa academia nem pode tirar o tênis, né? Nem pode tirar o tênis. É proibido. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Como saber se estou fazendo uns movimentos corretamente durante o exercício? Por isso que o profissional é importante. Às vezes eu fico lá torto, certo. Bom, primeiro, se você está na dúvida, procure um professor. Se você estiver treinando na academia, procure o professor. Professor, isso aqui, ó, doeu meu cotovelo, doeu a articulação. Opa, alerta. Você tem que sentir dor muscular. Articulação, doeu minha coluna. Enfim, procure o professor. Se você não tiver um professor presencial, se você treina em casa, faça um vídeo e mande para o seu professor. Professor, estou fazendo esse agachamento, está certo, não está certo? Procure um profissional e pergunte para esse movimento está certo. Não faça exercício com dúvida. Se você sentir sua articulação, chame o professor para você não ficar fazendo um movimento repetitivo e que mais para frente vai te dar uma hérnia, vai te causar uma lesão. O que acontece muito em aula coletiva. Aula coletiva, às vezes o professor está dando aula a 20, 30 pessoas, não consegue corrigir, aí está lá uma pessoa de anos na aula coletiva fazendo um agachamento com o tronco sobrecarregando a lombar. Quando vê que não, ela teve uma lesão porque achou que estava fazendo certo, achou que aquela dor articular que ela estava sentindo era normal, não é normal, você sente dor muscular, mas articular não, e não perguntou ao profissional. Bom, eu estou lá, cursei, estou fazendo educação física há quantos anos? 4, 5? De educação 4 física. anos. 4 anos de educação física, tal, ali no estágio, acabou meu curso, eu já sou um profissional trainee. Não, faça não. Primeiro o que eu vou falar durante seu curso, qual é o nicho que você quer trabalhar? Você tem que ser especialista em algum nicho, né? Hoje eu trabalho com qualidade de vida e saúde. Tem pessoas que trabalham com idosos, hipertenso. Escolha um nicho e faça cursos fora. Cuidar da saúde do outro é muito importante. Não visa ou não encontre o aluno pensando só naquele valor de hora aula que ele vai te pagar, ou enfim, entenda o que você está fazendo com a saúde do outro, como se fosse sua mãe. Vou cuidar agora da minha mãe. Então, dê o melhor atendimento e saiba o que você está fazendo para aquele aluno. Então, a educação física 4 anos, ela vai te dar a base e você tem que procurar cursos fora, sua pós-graduação, ou eu fiz muitos cursos durante a faculdade, né? Você tem que treinar, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que ter experiência de treino para você passar para o seu aluno. Eu vejo que muitas pessoas às vezes não treinam, muitos profissionais não treinam. Qual a experiência que você vai ter se você não tem aquele movimento, né? Você tem que entender e cuidar do aluno como se fosse a sua mãe. O aluno como se fosse a sua mãe ali é uma joia que eu tenho que entender o que eu estou fazendo do início ao fim. Porque quando o aluno perguntar, você tem que saber o que falar. Eu fiz isso, por isso, por aquilo. É o que eu falo, que é muita responsabilidade você cuidar da saúde do outro. Pois é, tem muita gente aí treinando pessoas sem nenhuma formação acadêmica, que é importante, tem uma especialização, né? E eu tenho visto as pessoas engordarem mais. Aí depois pegam a hernia de disco, apesar de não ter mais disco, passou para CD, agora pendrive, depois já não é mais pendrive, é tudo lá aí nas plataformas. Então, isso é uma história que o cara tomou um dinheiro, foi tomar um dinheiro emprestado da mão de algum cidadão, e o cara não pagava, e ele chamou o Matheus para que o Matheus fosse cobrar esse dia. E ao chegar lá,
O cara foi um dia, foi o outro, Matheus foi um dia, foi no outro, não encontrou. Até que encontrou o cara. Aí o cara a justificativa porque não teve, foi pago. Porque não pagou o dinheiro do cara. É porque ele tava com R de disco. Aí o cara fez, pare por aí, que não tem nem mais disco, agora é CD. Estamos fazendo aqui com Tatiane Pérez, profissional em educação física e saúde, da sua mente, seu corpo, um grande profissional. Tati, deixa aí suas redes, seus contatos. Minha rede social é Personal Tati Pérez. Personal Tati Pérez. Muito breve eu vou lançar um grupo chamado Grupo de Transbordo, que comece a seguir. E nesse grupo eu vou falar sobre todas essas dicas, né? Primeiro, como incorporar como hábito a atividade física, como você trabalhar sua mente para você ir treinar. E como dicas também de quem quer treinar em casa, tirar dúvidas. Então me adiciona na rede social. E muito breve eu vou criar um grupo só para essas pessoas para falar sobre atividade física e como fazer atividade física de forma orientada e que você tenha resultado, como se cuidar melhor. Então, como sugestão, quando você começar esse grupo, ajudar as pessoas a começarem. Exatamente. Eu acho que é muito importante isso. Eu tenho visto muita gente reclamando, que eu não posso isso, já tenho 60 e poucos anos, 65, 66, veio de um processo de Covid. E aí eu falo, caminha 30 minutos, gente, ali 40, porque eu não posso. Então, eu acho que a gente precisa motivar a população a começar. É isso. O nome transbordo, deixa eu explicar para vocês o porquê. Hoje eu não consigo, eu tenho uma agenda limitada, não consigo atender X número de alunos. E eu gostaria de atender mais pessoas, eu gostaria de dar significado, né? Minha causa, eu fiz educação física para poder ensinar as pessoas a ter saúde. Então o transbordo é transbordar o que eu não posso fazer presencial, eu quero transbordar de forma online, a ensinar as pessoas a criar esse hábito. É algo que eu gosto, as minhas filhas praticam atividade física todos os dias, meu marido consegui incorporar, tem dias que ele desce comigo 4 horas da manhã, nunca queria descer, ele já entende esse significado, o quanto é bacana você começar o dia cuidando de você, né? Porque às vezes a gente cuida de todo mundo e não tira um tempo para cuidar da gente. E esse grupo é justamente para isso, é para transbordar o que eu não consigo fazer no presencial, ensinar as pessoas. É um grupo que é bem bacana, então acompanhe nas redes. E essa é a minha causa com a educação física, que eu já estou aí há quase 20 anos no mercado. E eu quero ver mais pessoas se cuidando de forma segura, saudável e duradoura. Bom, fechando aqui, queria que você deixasse assim de novo as suas redes sociais, mandasse um salve aí para todo mundo que está nos assistindo e deixar aqui as portas abertas para você, quando quiser, se quiser gravar seu transbordo aqui e tal. Ótimo. A casa é sua. Suíca, muito obrigada pelo convite. A minha rede social é Personal Tati Pérez e o recadinho que eu vou dar é: seu corpo é sua casa, cuide dele com amor e um passo de cada vez. Valeu! Encerramos aqui esse bate-papo. Tati vai voltar aí. Siga ela no Instagram, jogue duro e aproveita e dá um clique lá no nosso canal para fortalecer. Valeu? Valeu, Tati. Tchau, obrigada, Suíca.